Eu e minha casa, eu quero conversar com você dentro dessa parte vermelhinha aqui, ó. Faça diferente. Você pode repetir comigo? Faça diferente. E eu vou caminhando contigo aqui para a gente poder ter uma clareza, como eu falei, uma luz em situações que às vezes eu, por não fazer diferente, estou fazendo do mesmo jeito sempre, eu não estou tendo sucesso. Eu coloquei o primeiro texto aqui para a gente conversar, é esse texto de Salmo 51, verso 10. Aquelas iniciais ali, a versão que eu estou usando, pode ser diferente da sua, por isso que eu coloquei ali. Ali é Nova Bíblia Viva, versão Paraíba. Olha lá, PB, Nova Bíblia Viva, versão Paraíba. Não, aquilo ali é um outro tipo de versão. Foi uma brincadeira, tá, gente? Não foi desmerecendo, não. Mas é uma versão diferente que eu coloquei ali para você ver junto comigo como naquela abordagem ali a gente pode criar aqui uma linha de raciocínio, uma reflexão. Davi escreveu esse salmo aí para você, para eu te botar dentro desse... Ali a gente já está pegando o versículo 10 do Salmo 51, mas Davi, ele escreve aquilo ali num momento muito difícil da vida dele. Ele tinha sido confrontado com o profeta Natã, e Natã fala daquele adultério que ele teve lá com Betseba. E por causa de uma situação não pensada, uma situação não calculada, de algo que não estava nos planos de Deus para a vida de Davi, ele cometeu algo na vida dele que manchou ali a vida dele e trouxe um resultado muito negativo, não só para ele, como ele era um rei, não só para ele, para a família dele, para ele diretamente, para a família dele e para toda a nação ali que receberia instruções do rei Davi. E você pode depois ler, eu só vou trazer esse texto para você, mas você vai ver no Salmo 51 que Davi, ele está se quebrantando ali na presença de Deus, e ele está falando ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Então isso aqui é importante demais, porque a vida da gente, ela é cíclica, tudo muda o tempo todo. Você vai ver que coisas que você está fazendo hoje, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, não vai funcionar tão bem assim. E Deus, assim, ele não muda, ele não mexe em princípios estabelecidos na palavra de Deus, mas ele vai te dando estratégias para você cada vez mais se mover junto com ele. Você não pode ficar parado. Então tudo muda o tempo todo. E essa vida, nesse ciclo, né, que a vida vai se passando, essas coisas às vezes se repetem. E eu coloquei aqui: a cada um de nós tem a oportunidade de admitir suas fraquezas. Não é fácil a gente administrar isso dentro da gente, de admitir fraquezas. E eu coloquei assim, ó, mesmo tendo que admitir que sou impotente diante de tendências de tomar decisões erradas. Mas eu coloquei ali em vermelho, e você repetiu comigo, que ainda assim é possível fazer diferente. Você crê nisso aí? Deus dá estratégia para a gente, Deus dá luz, por isso que eu falei, Deus é invencível. Mas por que eu não estou mudando? Porque às vezes falta conhecimento. Deus dá estratégia para a gente. Isso aqui é uma pergunta, ó. É possível superar dependências e comportamentos compulsivos, aquela coisa que você, quando se pega, você já está fazendo, restabelecer a ordem, a razão de viver e, consequentemente, recuperar a sanidade para fazer a diferença? Eu estou respondendo aqui, sim, essa é a resposta, é possível. O salmo que nós acabamos de ler aqui, 51, é uma oração que nós podemos e devemos fazer ela assim todos os dias. Senhor, cria em mim um coração puro, dá pensamentos de acordo com os teus pensamentos. E eu gosto de falar na Atos, eu sempre repito quando eu estou dando aula. Para quem não sabe, a Atos é uma escola de liderança cristã que a gente tem aqui. A gente tem o privilégio de ter aqui um núcleo da Atos, toda segunda-feira.
esse ano não dá mais para entrar, mas ano que vem você pode fazer a sua inscrição, cursar 2 anos, onde você toda segunda-feira vai receber 3 aulas, e é bom demais. Os alunos da Atos podem dizer amém isso aí? Tem muitos aqui formados, pessoas que estão cursando. E olha só, esse salmo que nós acabamos de ler de Davi, vai levar a gente a, se Davi passou por isso, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra, a gente também tem que fazer essa oração. É sábio a gente pedir a Deus, cria em mim sabedoria. Senhor, me dá um pensamento reto segundo a tua mentalidade. Na Atos, eu falo lá, pessoal, repete comigo, eu tenho a mente de Cristo. Você pode declarar junto comigo? Eu tenho a mente de Cristo. E a mente da gente é um campo de batalha, gente. Nós perdemos e ganhamos aqui, ó, dentro de nós. Eu vou te provar isso aqui. Olha que eu coloquei aqui. Ao fazer algo que nunca fizemos, isso é quando nós renovamos a nossa mente na palavra. E se a gente renova a mente na palavra, a gente experimenta transformação. E quando a gente experimenta essa renovação, Deus nos dá direções para atitudes que nós nunca fizemos diante de Deus e diante dos homens. Nos abrimos para viver um tempo de profundas transformações. Gente, e não adianta se a gente não tiver a nossa mente voltada para isso, para renovar ela dia após dia, você vai perceber que você sozinho não consegue. Eu coloquei assim, ó, fazer sempre o mesmo ou a mesma coisa, esperando ter resultados diferentes, é o mesmo que cometer todos os dias os mesmos pecados, esperando que o seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com os outros seja pleno. Se você está vendo algo que não está funcionando na tua vida, e você está fazendo sempre a mesma coisa, e você não avança, você não cresce, você não está progredindo, é esperado de nós uma reflexão a partir disso aí, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu coloquei aqui, ó, esteja disposto a vencer as barreiras pessoais para elevar os seus relacionamentos. Deus quer que você eleve em primeiro lugar o relacionamento com Ele. Ele busca, né, achar pessoas que queiram ter com Ele intimidade, buscar ouvir a sua voz de maneira correta. Ele busca também que você tenha um desenvolvimento no seu relacionamento familiar. As nossas mensagens vão apontar para isso aí. Eu tenho que ser mais íntimo da minha esposa, eu tenho que ser mais cúmplice da minha esposa. A esposa tem que procurar entender mais o marido, caminhar junto. Os filhos, tentar entender que os pais estão apontando, sempre visando o bem-estar deles e um crescimento. Às vezes os filhos, quem tem filhos adolescentes aqui, e eu converso com alguns pais, os filhos às vezes têm um arquivo errado quando chega nessa fase de adolescente. Eles às vezes acham assim que o pai está querendo cortar o barato deles, não é assim que eles falam às vezes? Está querendo cortar minha onda, meu barato, eu estava com tanta vontade de fazer isso. Mas os pais sempre têm uma visão lá na frente, se aquilo é bom ou não para o filho. Então nesse vencer, né, essas barreiras pessoais para elevar seus relacionamentos, é em todos os aspectos. É relacionamento com Deus, é marido e esposa, os filhos, relacionamento com amigos, irmãos da igreja. Graças a Deus nessa igreja aqui não, mas às vezes eu converso com muitos pastores e falo, pastor, tem tanta gente na minha igreja brigando um com o outro. Eu falei, lá na minha igreja não tem isso. Glória a Deus. Vocês estão rindo de quê? É pela fé que eu estou falando isso, irmãos. Ah, na minha igreja não tem não. Então eu chego, a gente brinca, mas a gente sabe que isso acontece e às vezes as pessoas não se entendem. Deus tem para a gente esse sucesso aí disponível, só que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que mandar a luz. Então eu quero que você faça um exercício comigo, não é um exercício físico, um exercício mental. Eu quero aí no seu lugarzinho, sentado, eu peguei 4 pontos, eu acredito que tenha mais, mas eu peguei 4 pontos para trabalhar com você. Faça diferente. Você pode escutar aqui e falar, pastor, eu nesses pontos aí, eu não, graças a Deus eu não estou em nenhum, mas então vai servir de vacina,
uma prevenção aí para você, se um dia vier passar por algo semelhante, você já escutou uma palavra que te vacinou contra isso. Eu coloquei aqui, vamos fazer um exercício, e esse exercício eu vou botar ali, você vai pensar, e depois eu vou falar de cada um deles. O primeiro é esse: quais erros você tem cometido repetidamente? Eu sempre faço isso. Isso aí às vezes se torna um hábito na minha vida. Então preste atenção nesse aí. Esse é o primeiro. Quais erros você tem cometido repetidamente? Aí eu coloquei aqui, do que você tem reclamado. Tem reclamador aqui? Quantos reclamadores tem aqui? Levanta a mão. O pessoal é sincero mesmo. Eu achei que ninguém fosse levantar a mão. Eu já estava fazendo uma brincadeira, que eu achei que ninguém, pensando aqui, vai levantar a mão. Mas reclamação é algo tão ruim. Quem gosta de escutar uma pessoa reclamando, levanta a mão. Outra pergunta aqui. A irmã gosta de escutar? Glória a Deus. Lá atrás também gosta? Glória a Deus. Eu odeio isso. É horrível você parar do lado de uma pessoa e a pessoa reclamando, e reclama de pessoas, e reclama de situação, e reclama do Lula, e reclama do Temer, e reclama do Bolsonaro, e aquilo não para, e daqui a pouco reclama da seleção brasileira, e reclama do Neymar. É horrível, é horrível. E eu vou abordar aqui algumas partes do que você tem reclamado. E de repente Deus vai mandar a luz hoje aí, e você vai sair dessa posição de reclamador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem você ainda tem dificuldades em aceitar? É um assunto que a gente tem que abordar. Quem eu tenho dificuldade de aceitar? Por causa que o jeito dessa pessoa não bate com o meu jeito. Tem aquele negócio, né? Não, para ser meu amigo, tem que trabalhar do meu jeito, tem que andar comigo do jeito que eu acho que é certo. Se não for do meu jeito, não dá. Então a gente vai observar isso também. Outro ponto: para quem você precisa buscar forças, para que você precisa buscar forças em Deus. Como eu te disse, são 4 pontos que eu vou observar aqui junto contigo. Pode ser que tenha mais, mas se você for enquadrado em alguma coisa aqui, você não vai precisar falar para ninguém, é você e Deus, e você vai fazer um ajuste. Eu profetizo na tua vida que essa noite é uma noite que vai marcar o teu coração. Primeiro ponto que eu quero falar contigo aqui é esse aqui: quais erros você tem cometido repetidamente? Olha só, Deus quer transformar as nossas vidas. Você crê nisso aí? Ele quer transformar as nossas vidas, e para que isso aconteça, temos que refletir, gente. Por isso que eu botei a palavra repetidas vezes, ou repetidamente. Se eu estou fazendo, ou estou tendo alguma ação que se transformou num hábito, eu coloquei assim, ó, e para que isso aconteça, temos que refletir se algo que estou fazendo repetidas vezes está melhorando ou prejudicando a minha vida pessoal, familiar, profissional e etc. Isso se tornou um hábito. E o hábito, às vezes, se ele for negativo, tem muitos hábitos que são muito bons, mas tem hábitos que são muito negativos. E se ele for um hábito negativo, eles se tornarem hábitos ruins, eles sabotam o teu progresso. De vez de você progredir e ir para frente, ele vai trabalhar contra você. Então isso aí é algo que você tem que olhar. Então olha só, crer corretamente. Por que eu fiz uma propaganda da Atos antes de falar sobre isso aí? Porque na Atos a gente vai ajudar você nesses 2 anos a crer corretamente, de acordo de como a palavra está apontando. Crer corretamente vai te levar a pensar do jeito certo, e consequentemente você vai agir corretamente e alcançar resultados positivos. Você diz amém? É assim que acontece, é essa ordem aqui, ó. Olha só como é que Deus fala para Josué, sucessor de Moisés. Quando ele assume ali, Moisés sobe, vai para o monte lá, né, ele não aparece mais, e Josué agora assume a liderança daquele povo. Deus fala com Josué assim: Josué, ser forte e corajoso, não desanime, eu estarei contigo. E ele dá uma instrução depois falando assim, ó:
pega o livro da lei e medita no livro da lei que dia? Todo dia, de dia e de noite. E no finalzinho eu gosto, para que você prospere em todos os teus caminhos. Sabe por que Deus estava falando isso? É a mesma coisa aqui, ó. Se você crê corretamente, ô Josué, você vai pensar corretamente. E você pensando corretamente, você vai agir corretamente e você vai ter resultados positivos, resultados que você está esperando. E por isso que não tem como a gente fazer as mesmas coisas e erradas e se tornaram hábitos na nossa vida e a gente está esperando que o negócio dê certo. Aí eu coloquei aqui o texto de João 15, 5, isso é Jesus falando. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Esse produzirá muito fruto. Porque separado de mim, você não pode fazer coisa alguma. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós é isso aqui, ó. Para crer e pensar corretamente, é necessário permanecer na palavra. E Ele é o Deus da palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele habitou entre nós e Ele deixou na palavra tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. Você sabia que todo o assunto, ou toda a crise que você está vivendo hoje, Deus já deixou na palavra o conselho dEle, para que você saia dessa situação com sabedoria, e você chega lá do outro lado com vitória? Você sabia disso? Deus já deixou isso aí prontinho para a gente. Então eu quero pegar esse primeiro ponto aí que eu falei com você, que para você levar muito a sério isso aqui, que quais os erros que você tem cometido repetidamente. Cuidado, faça uma reflexão. Será que esse hábito que eu estou tendo todo dia, fazendo a mesma coisa, será que isso está me levando para algo bom na minha vida? Eu estou tendo resultados positivos? Ou ele está me mantendo numa posição que eu não estou vendo Deus nisso aí? E é algo para a gente refletir essa noite. Eu acredito no poder do Espírito Santo, comunicando até melhor do que o pastor, do que o pregador. Ele fala aí do jeitinho que você tem que fazer, para que você perceba os ajustes, para você receber essa bênção. Aqui, ó, do que você tem reclamado? E isso aí eu fiz essa pergunta, quantos gostam de reclamar? Na verdade, parece que isso aí é uma coisa que você não tem nem muito domínio sobre isso. As situações da vida se apresentam, e às vezes quando você menos percebe, você está falando mal daquilo, está falando mal disso, e tem que ter uma pessoa às vezes do teu lado, para poder falar assim: fulano, para um pouco de falar sobre isso, você está alimentando isso dentro de você. E eu coloquei aqui, ó, todo ressentido, a pessoa magoada com alguma coisa, a pessoa que só vê o lado negativo da vida, todo ressentido, não tratado, se torna um murmurador. A Bíblia chega a falar do povo que foi tirado da mão de Faraó, que Moisés foi o libertador desse povo. Teve uma hora lá que Deus falou com Moisés que não suportava mais esse povo. Sabe por quê? Porque esse povo era murmurador. Deus não gosta desse negócio. Ou então, todo ressentido, não tratado, se torna um murmurador. Ou seja, o reclamador de tudo e de todos. Nada está bom para essa pessoa. Isso aí é algo que acontece logo isso aqui, ó. Essa postura, aos poucos, destrói o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Porque aí tem gente até que não entendeu e levantou a mão, porque você não consegue ficar ao lado de uma pessoa muito tempo, se essa pessoa só reclama, se essa pessoa só fala de questões que ela não consegue vencer na vida, e ela fica só aquele tempo todo murmurando. Isso é terrível, não é, irmãos? É horrível. Então, Deus assim está querendo falar com a gente. Olha aqui, quem reclama de tudo, no fundo está infeliz consigo mesmo. É uma frase forte? É forte, mas é uma grande verdade. Quem reclama de tudo, no fundo está infeliz consigo mesmo. Consciente disso ou não, culpa os outros pela sua própria incapacidade de resolver os problemas.
Às vezes a pessoa não busca ajuda e ela pega essa reclamação e ela fica vivendo naquilo, quando na verdade a realidade não são transformadas pela reclamação, mas por uma postura de oração. Vou ler de novo para você. Realidades não são transformadas pela reclamação. Não adianta. Se você provar para mim que reclamando você consegue resolver alguma coisa, eu vou te incentivar, ainda vou fazer igual a você. Mas isso não é uma verdade, mas pelo meio de uma vida de oração. Você crê nisso aí? Você não precisa ficar o tempo todo reclamando. Leve ao Senhor o livro de Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Filipos, ele vai falar, leve tudo a Deus em súplicas, em clamor, em ações de graça. Deus está trabalhando ao nosso favor, amém, irmãos? Deus está trabalhando, viu? O testemunho que o Rodrigo deu aqui, que ele tomou uma atitude que gerou uma culpa no coração dele, mas Deus falou ao coração dele que Deus não está indiferente à nossa vida. Ele nos assiste o tempo todo. Você crê nisso? É o tempo todo. Você levanta de manhã, você sai para trabalhar, você está no teu trabalho, aquilo que você fala, aquilo que você escuta, Ele está te guardando o tempo todo. Então, queridos, decida parar de reclamar, em nome de Jesus. Se eu estou falando aqui e você, poxa, eu estou reclamando muito dessa situação, você está identificando aí, decida parar de reclamar daquilo que fizeram contra você, mas comece a agir responsavelmente, da maneira que Deus espera. E eu coloquei grandão de amarelo, o resultado virá, eu creio nisso. Sabe por quê? Está havendo renovação na tua mente, e transformação vai começar a acontecer a partir disso. Estava conversando com um pastor, ele falou, rapaz, mas lá na igreja, a igreja dele é muito pequena, e ele estava falando para mim, que na igreja dele é muita gente reclamando, e reclama que não tem recurso, a igreja está começando, ainda está pequena, e a igreja não tem isso, e não tem pessoa ainda como voluntário, para poder fazer. Ele queria muito fazer, e ele já estava dando uma de reclamador ali para mim também. Aí eu falei assim, lá na igreja não tem pessoas reclamonas, murmuradoras, não tem, todo mundo está trabalhando feliz e alegre, a gente está indo para frente, amém, gente? Tomara, né? Tomara, irmão, está me olhando assim, é mesmo, pastor, não tem? É pela fé, irmão, a gente crê que pela fé, se a gente mudar, né, a nossa mente em relação a isso, o resultado virá. Glória a Deus, eu creio nisso. Olha aqui, quem você ainda tem dificuldades de aceitar, e eu peguei esse texto aqui de Romanos 15, 7, para a gente ler. Portanto, acolham-se calorosamente, como? Uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, então Deus será glorificado. Isso é bonito demais, e eu gostei desse texto. Então, isso aqui é a medida que você vai crescendo, à medida que você vai tendo conhecimento do Pai, de como o Pai te amou com um amor incondicional, à medida que a sua fé cresce e conhece cada vez mais o Pai, você passa a aceitar os outros como realmente são, e não como você gostaria que fosse. Ah, pastor, então será que eu nunca tenho que esperar que essa pessoa, o meu marido, minha esposa, ou um amigo, um colega de trabalho mude? Não, mas isso a gente faz. Claro que você deve esperar e você deve entregar isso a Deus, mas você faz isso com intercessão. Você não vai achar, por teu muito falar, o teu muito perturbar essa pessoa, pedindo para ela mudar, que isso aí vai acontecer, não. É o Espírito Santo que faz a obra, amém, irmãos? Você conhece alguém que era esquisito, posso usar essa palavra hoje? Esquisito. Veio, aceitou Jesus, ficou na presença de Deus, foi caminhando, um mês você não viu diferença, não sei se você conhece gente assim, 2 meses você não viu diferença, passou um ano, tinha melhorado só um pouquinho, mas depois essa pessoa foi renovando a mente, foi vindo no escuro, transformação começou a acontecer, e essa pessoa hoje é uma bênção. Quem conhece? Eu conheço muita gente, que no começo até eu estranhei e falei assim, e será que essa pessoa aí vai tomar jeito? E tomou jeito, irmãos. Então olha só, ao depositarmos a confiança em Deus, aprendemos a aceitar as pessoas como elas são.
Temos que parar de pôr a culpa das nossas ações e mágoas do passado nas outras pessoas. Isso acontece, irmãos? A gente coloca culpa às vezes nos outros por fracassos nossos, situações às vezes que a gente não está conseguindo progredir. Eu escuto muita gente e às vezes a pessoa começa a contar e quem vem conversar com um pastor, vai receber um conselho pastoral, a gente não está tratando com as pessoas, né, que ela está narrando ali. E sempre a palavra vem para a pessoa fazer o ajuste. É você que vai receber a palavra. E eu falei, como é que está o teu coração em relação a isso? E a pessoa parou, e ela culpa, não, eu parei por causa do meu pai, eu parei porque eu não tive, né, uma assistência na minha formação, eu não tive investimento na minha vida. E você fica escutando aquilo e fala, até quando isso vai durar? E eu coloquei aqui, ó, algo deu errado no seu passado, não saiu como você queria, vamos levantar e seguir em frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Porque Deus tem bons planos para nós. E Ele é o nosso Pai. Ele coloca para a gente, assim, coisas que a gente pode alcançar, mas Ele vai esperar uma reação da nossa parte. A gente não pode chegar e ter posturas assim, ai, coitadinho que eu sou, eles não fizeram um investimento na minha vida, as coisas não aconteceram, né, da maneira, eu não sei, hoje eu sou um gastão, porque eu não sei lidar, porque meus pais nunca me deram orientação financeira, lá em casa era uma estrutura totalmente desregrada a respeito da finança. Eu falei que eu ia falar do pastor Rodrigo, ele estava ministrando para a gente uma aula de finanças lá na Atos, que a gente está fazendo no 3º ano, e ele fez uma pergunta lá que eu falei assim, uma parte eu sei responder, a outra não, eu fiquei curioso, a gente vai dar continuidade, né? Ele estava falando, eu dei esse exemplo de dinheiro aqui no final, e ele falou o seguinte, ele estava falando de finanças, ele falou assim, você sabe para que o dinheiro serve, né? Isso eu sei, é fácil de responder, o dinheiro serve para me comprar as coisas que eu preciso. Eu faço um investimento na minha vida, eu pago o colégio das minhas filhas, eu coloco alimento na minha casa, para a minha família, mas você sabe como o dinheiro funciona? Aí isso aí, se ele me perguntasse lá, eu não ia saber responder. Você lembra da aula de arguição? A professora já tinha dado uma aula, e hoje é teste de arguição, aula não teste. Aí você olha para o lado, o professor escolhe, você olha para o lado, você não quer passar por aquilo, mas se ele fizesse isso na terça-feira, eu não saberia responder como o dinheiro funciona. Eu tenho que aprender, eu vou aprender, não vou, Rodrigo? Eu vou aprender em nome de Jesus. Então, a gente precisa levantar do ponto que nós estamos. Se alguém fez algo que a gente, né, ficou paralisado ali, feriu a gente, trouxe ali um bloqueio, em nome de Jesus, você pode levantar e seguir em frente, porque Deus vai te ajudar. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aqui, outro ponto. Para o que você precisa buscar forças em Deus? E isso aqui é um ponto que a gente pode gastar um tempinho aqui falando. Isso é o mais importante que nós temos, queridos. É o tempo que você tem na intimidade com Deus, recebendo. Quando a gente falou aqui, a gente vai falar de oração também. No outro ponto, nós falamos de oração. A oração, o relacionamento com Deus, ela tem que ser, ela foi feita para ser essa via de mão dupla, aonde você fala das suas necessidades, onde você apresenta a Ele as suas questões, mas você só não pode falar, daqui a pouco você fecha seu quarto e você sai dali, não. Tem que voltar com uma orientação, tem que trazer sabedoria dentro da sua mente, para como você, através de uma mentalidade que Ele está colocando dentro de você, você saber sair daquela situação. Porque quando somos quase vencidos pelos contratempos da vida, podemos dobrar nossos joelhos em oração e ter nossas forças renovadas para prosseguir em frente. É assim ou não é? Estão muito animados hoje. Eu sei. De pegar no dia das mães à noite, dia dos pais. Quem aqui comeu além da conta? Levanta a mão aqui. Olha lá, é a igreja toda. Eu tô tendo essa dificuldade da resposta. Por quê? Porque você comeu além da conta.
não deveria, e agora você está aí todo, ai, mas glória a Deus, a tua mente está sendo edificada, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando a gente dobra nossos joelhos em oração, nós temos as nossas forças renovadas para prosseguir em frente, e isso é maravilhoso demais. E não pense que isso acontece só contigo, não. Às vezes, com os contratempos da vida, as coisas que a gente não consegue vencer, isso bate às vezes uma depressão. Isso quase aconteceu com Asaf. Olha aqui no Salmo 73, minha saúde. Depois dá uma olhada lá no Salmo 73, Asaf olha para as pessoas que não tinham aliança com Deus, como essas pessoas prosperavam, como essas pessoas estavam vivendo a vida regalada, e ele chega, ele começa a ter um momento assim de queda na sua mentalidade, mas quando ele chega aqui no 26, ele fala, minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. E Asaf levantou no final do 73 lá, fala que Deus estava com ele o tempo todo, e ele percebeu, não, o que eu estou construindo aqui é eterno. E o ímpio, ele tem um tempo aqui de viver dessa forma, curtindo a vida do jeito que ele quer, mas quando Deus for fazer a limpeza, e essa pessoa não vai permanecer. E ele viu que ele tinha essa aliança com Deus. Então, queridos, precisamos de forças que vêm do Pai, pois sozinho nós não seremos capazes de vencer as circunstâncias que vêm contra nós. Somente por meio da força dele podemos enfrentar nossos medos. Você sente medo às vezes? Eu sinto também, eu confesso a você, mas os medos são para ser vencidos em nome de Jesus. Deus lança fora todo medo, nossos medos, inseguranças. Às vezes, né, o negócio é grande, a gente se sente inseguro para fazer determinadas coisas, mas Deus te dá firmeza, Ele fala, vai que eu estou contigo, você pode, para então vivermos de forma diferente. Isso primeiro começa aqui na minha mente, eu tenho que fazer diferente aqui dentro, senão eu não consigo transformar isso em hábito. Eu quero te dar uma notícia boa, você é uma nova criatura. Amém, glória a Deus. E tem uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Olha só, esse versículo aqui eu amo, ó. Quando alguém está em Cristo, olha nessa versão aqui, que lindo que ficou. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Fala assim, é o meu caso, pastor. Sou uma pessoa nova por dentro. Já não é mais aquela mesma pessoa que vivia murmurando, que vivia o tempo todo reclamando da situação da vida. Eu sou uma pessoa nova por dentro. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Glória a Deus. E quando você confia sua vida a Jesus Cristo, recebe um presente. Que presente é esse? Um amigo que está ao seu lado e que ama você do jeito que você é. Do jeito que você é. Eu sei que nos nossos relacionamentos humanos, as pessoas às vezes têm essa, né, nos trata com diferença. Às vezes tem uma panela que você não consegue furar aquele bloqueio. Você queria tanto fazer parte daquele grupo ali, mas eu não sou aceito naquele grupo, ou numa determinada instituição. Mas ó, Deus te ama e é tudo que você precisa. E Ele está contigo o tempo todo. O tempo todo. Deus é maravilhoso. Aqui ó, Deus no entanto, olha esse Romanos 5:8. Ele te amou quando você não tinha nem aliança com Ele ainda. Você vai ver o verbo aqui como é que está. Deus no entanto mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto que éramos ainda, tem a minha versão aqui, ainda pecadores. Hoje você, como é nova criatura, você está numa condição de santo, de justificado, justiça de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. E isso a gente tem que valorizar muito. O amor do Pai em sua vida é a garantia de que não importa o que surge em seu caminho, juntos, você e Deus podem vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele é maravilhoso, Ele está com a gente.
E eu quero renovar a tua mente hoje, através dessa palavra aqui, e te dar assim uma força para você se levantar. Eu não sei o que você está passando, mas você está, né, enfrentando aí um momento de dificuldade muito forte nessa área financeira, às vezes é na área da saúde, você está passando um problema emocional, está se tratando, mas eu quero garantir para você que o amor do Pai em sua vida é a garantia, não importa o que surgir diante de você no seu caminho, junto você e Ele, você pode vencer. Amém, queridos? Queria chamar a equipe de louvor, a gente vai terminar com um cântico aqui, uma palavra bem rápida, e eu quero botar essa tela aí para você ver. Você pode agir diferente, você crê nisso? Pois Ele te dá forças para agir. E às vezes o primeiro passo, gente, sempre vai ser nosso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Moisés estava guiando aquele povo que estava saindo do Egito, de repente aconteceu algo que Faraó falou assim: não, vamos atrás desse povo, vamos matar todo mundo. Ele tinha acabado de liberar não somente o povo, mas deu riquezas também. Mas de repente ele muda de ideia, ele fala: vamos atrás desse povo que eu liberei e vamos matar todo mundo. E chega lá na frente do Mar Vermelho, o que acontece? Eles param lá diante daquele marzão, não tinha como seguir, e eles falam para Moisés: Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer, Moisés. Antes tivéssemos ficado lá, agora a gente vai morrer aqui. E Moisés vai e fala com Deus, e Deus fala algo interessante dentro disso aqui, ó: você pode agir diferente, pois Ele te dá força. E Deus fala assim: Moisés, quem faz o milagre de abrir o mar sou eu, mas caminhar é vocês. Diga o povo que marche. E queridos, Deus sempre vai dar uma ação para que a gente haja em fé. E às vezes a pessoa fica assim: eu estou esperando em Deus. Querido, Deus já está esperando em você em muito tempo. Deus já tem uma palavra decretada ao teu respeito de vitória, que você é mais que vencedor em todas as circunstâncias. Você pode se alegrar aí e dizer assim: obrigado, Pai. Agora é o seguinte, para você ter essa força e completar essa conexão com Deus, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que agir diferente, não da maneira que você estava fazendo, que não está funcionando, e você já pensou em algumas aí, mas não, eu vou agir diferente. Deus vai me dar estratégia. Cola a chapa com o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, ele trabalha como coach, como treinador, e ele vai mostrar a maneira certa de você agir. Vamos ficar de pé para falar esse amarelo junto aqui, ó. Juntos a gente pode fazer essa declaração bem forte. Só que eu vou pedir para você falar assim: a minha família. Ali eu estou falando para vocês, só que a gente vai falar juntos. Então você vai falar assim: a minha família, tá? Vamos lá? A minha família vai receber o fruto desse bom relacionamento com Deus. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele aí? Aleluia!